Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra. Looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Bom dia! Estamos começando a segunda edição do Jornal Todo Dia desta quarta-feira. Hoje é dia 16 de abril de 2025. A partir de agora você fica por dentro de todas as informações para começar o dia muito bem informado. Vamos começar para falar sobre a questão dos pedágios na SP-304, hein? Tanta polêmica que foi dada, tanta discussão, né, com relação a governantes, a prefeitos, a vereadores, a população de uma forma em geral. Aliás, um assunto que a gente trouxe aqui em primeira mão, né, aqui na TV Todo Dia. Você ficou sabendo primeiro que os pedágios estavam nos planos do governo do estado de São Paulo, dentro daquele programa de concessão das rodovias, entre elas a rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, essa importante ligação entre Americana, Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba. De lá para cá, reuniões foram feitas, audiências públicas, o governador Tarcísio de Freitas foi apupado em diversas situações, diversas ocasiões, né, sobre a questão do pedágio. Ele veio aqui em Santa Bárbara para falar sobre meio ambiente, sobre resíduos sólidos, mas a pauta foi pedágio, tentou impedir que a imprensa entrasse no evento, conseguiu até que vereadores não entrassem, no final acabou falando, e ontem nós tivemos aí, pela primeira vez, o governador confirmando que não teremos mais os pedágios, né? Nós já tínhamos trazido aqui também a palavra do Molina, né, Ricardo Molina, o próprio Denis Andia, falando sobre isso, que os pedágios estavam fora de cogitação, mas não tínhamos ainda a palavra oficial do governador Tarcísio de Freitas. Esta palavra veio ontem e você soube em primeira mão que teríamos o pedágio lá em março aqui pela TV Todo Dia, e em primeira mão aqui na TV Todo Dia você soube oficialmente que os pedágios eles não vão mais ser instalados. Quem traz os detalhes, toda a cronologia, toda a linha do tempo é o nosso editor multicanais, o Airan Prada. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que não haverá a implantação de pedágios na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304.
A declaração foi dada em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, durante visita ao Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba. Não vai ter pedágio, a 304 está fora. A gente está reconsiderando as praças da região de Sorocaba, a gente está reconsiderando toda a questão do circuito das águas. Então, a ideia de levar um projeto para a consulta pública é justamente essa, ouvir a população e dizer, olha, tem esse investimento, tem esse ônus, que é a questão do pedágio, para ver como que a população encara aquilo e a partir do momento que a repercussão não é boa, ou que a gente vê que não vai fazer sentido, ou que o projeto não está bom, a gente desconsidera. Nenhum projeto sai de uma consulta pública tal qual ele entrou. Então a gente vai procurar atender aquilo que a população sente que é mais necessário. Por exemplo, com a duplicação lá de Mococa para Cajuru, Ribeirão Preto, então é uma coisa que foi bastante demandada e que não teve essa repercussão no que diz respeito à cobrança. Então as pessoas, olha, não, tudo bem, eu tenho esse ônus aqui, mas em compensação eu quero essa segurança, eu quero a rodovia duplicada. A partir do momento que a gente traz um ônus excessivo, ou que as pessoas não entendem, eu acho que aquilo não é importante no momento, a gente vai respeitar esse time, a gente vai entender que temos outras oportunidades, outras formas de fazer o investimento e a 304 está fora da concessão. Conforme noticiou em primeira mão a TV Todo Dia, em 12 de março, o governo realizava audiências públicas sobre a concessão de 385 quilômetros de rodovias paulistas e, consequentemente, a implantação de pórticos de cobrança de pedágio no sistema Free Flow, em que o valor da tarifa é calculado com base nos quilômetros rodados pelos motoristas. Em 21 de março, nossa equipe publicou a primeira declaração do governador Tarcísio sobre o tema. A gente tem que pensar o seguinte, das 10 melhores rodovias do Brasil, 9 estão em São Paulo. Deve ter um motivo. Deve ter um motivo. Você gosta de pagar pedágio? Com certeza não, eu também não. Mas de que outra forma você conseguiria botar nessas rodovias daqui da região 16 bilhões de reais? À época das audiências e consultas públicas, a população e autoridades locais tiveram a oportunidade de enviar sugestões, especialmente nas audiências públicas realizadas em São João da Boa Vista, no dia 12 de março, Mococa, no dia 13, e em sessão híbrida na Artesp, em São Paulo, no dia 14 de março. O governo informou que todas as manifestações estavam sendo cuidadosamente avaliadas para subsidiar a versão final do edital, prevista para o primeiro semestre deste ano. No último dia 7, políticos da região, como o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, e o assessor da Casa Civil de São Paulo, Ricardo Molina, se manifestaram em redes sociais sobre uma possível desistência do governador em oferecer a concessão da SP-304 à iniciativa privada. Ouvi do governador que a SP-304 não estará dentro do pacote de concessões. Não estará. Estou falando uma conversa que eu tive e o que ele me disse. É evidente que a divulgação de forma oficial vai se dar no tempo do Estado, no tempo do governador. Mas essa é a informação que ele me passou com muita clareza, com muita certeza, e é fruto do trabalho de toda uma coletividade, né? Que começou pela ampla divulgação da imprensa, que captou essa informação, levou a todos. No entanto, por meio de nota, a Secretaria de Parcerias e Investimentos não havia confirmado a exclusão da rodovia Luiz de Queiroz do edital, previsto para ser publicado ainda no segundo trimestre deste ano. O recuo de Tarcísio acontece menos de uma semana depois da primeira audiência pública sobre o assunto na região, realizada na Câmara Municipal de Americana, e um dia depois de vereadores de Piracicaba aprovarem a criação de uma frente parlamentar para discutir o assunto. Americana e Santa Bárbara do Oeste já haviam aprovado grupos semelhantes e se preparavam para realizar as próprias audiências sobre o assunto. Apenas o prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, do PSD, não se mostrou contrário à implantação dos pedágios na SP-304. Os prefeitos Chico Sardelli, do PL de Americana, e Rafael Piovesan, do PL de Santa Bárbara do Oeste, se posicionaram contra a cobrança na rodovia. Eu não acredito que pedágio prejudique a economia. Vou ser muito honesto. Ó. As primeiras pedágios que teve no estado de São Paulo, há praticamente 20 anos, começou região de Ribeirão Preto, região de São José dos Campos, região de Sorocaba. Eu não vi nenhum desses municípios até hoje serem prejudicados. Aliás, pelo contrário, quando veio a infraestrutura, quando veio o investimento, quando gerou emprego e renda, quando melhorou a mobilidade e a logística, pelo contrário, as empresas vieram com mais padrão, gerando mais emprego, gerando mais renda para as cidades. Agora, nossa equipe aguarda o edital
para confirmar todas as informações passadas tanto pelo governo do estado quanto por políticos da região. Aira Prada, para a TV Todo Dia. Importante demais todo o trabalho feito pela TV Todo Dia ao longo desse processo, né? Desde a informação em primeira mão, lá em março, de que teríamos aí os pedágios, né, inclusos na SP-304 dentro desse estudo de concessão, até o acompanhamento, ouvindo as autoridades, prefeitos, a grande maioria dos prefeitos se mostrou favorável, né, ao pedágio, ou pelo menos não se manifestou publicamente, né? Na verdade, o único que se manifestou publicamente favorável foi o Elinho Zanata. Os demais prefeitos ficaram numa mureta só, né? Intramuros, ali entre o grupo deles, eles se mostravam contrários ao pedágio, mas quando estavam à frente ou ao lado do governador, eles não se manifestavam oficialmente, né? E as frentes parlamentares foram criadas em Americana, em Santa Bárbara. Na segunda-feira, oficialmente foi votada e aprovada em Piracicaba. A audiência pública estava prevista para amanhã em Santa Bárbara do Oeste, mas aparentemente não há mais a necessidade do trabalho dessas frentes, porque palavra do próprio governador. E valeu muito a questão da pressão mesmo, né? O próprio governador disse nas suas palavras, né? Da grande repercussão que teve. E essa repercussão se deu principalmente pela pressão dada pelas pessoas, pela mídia, pelos vereadores, com relação à insatisfação ou a não concordância com a instalação desses pontos de pedágio. Então, valeu pela pressão. Oficialmente, o governador confirmando pela primeira vez, em primeira mão, aqui na TV Todo Dia ontem, que nós não teremos os pedágios na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. Uma excelente notícia para o nosso motorista. 7h42, e o governador Tarcísio de Freitas, ele deu essa declaração sobre os pedágios ontem durante o CTA Day, que aconteceu na cidade de Piracicaba, apresentando inovações no agronegócio, principalmente no mercado da cana. Eu estive lá e acompanhei o evento. O CTC, Centro de Tecnologia Canavieira de Piracicaba, realizou nesta terça-feira o CTC Day, encontro que reuniu investidores, acionistas e especialistas do setor sucroenergético. O CTC Day apresentou avanços em melhoramento genético, biotecnologia e também o projeto Sementes. Outro destaque foi um estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre o potencial de descarbonização com base em novas tecnologias. A meta do centro é dobrar a produtividade do setor até 2040. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou do fechamento do evento e destacou o papel estratégico da cana-de-açúcar na matriz energética brasileira. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que realmente enaltecer em todas as oportunidades do nosso agronegócio. 180 bilhões de resultado no ano passado em termos de pauta de exportação. 40% vem do setor da cana-de-açúcar, então um setor importante, né, que respondeu por mais de 70 bilhões de reais de resultado. Então, é um setor que merece todo o nosso incentivo. A gente tem procurado ajudar o agro com todas as oportunidades, né? A gente manteve os benefícios fiscais, mesmo dentro de um quadro de ampla revisão de benefícios que nós fizemos ano passado, reduzindo 30% dos benefícios, diminuindo aí 14% do gasto tributário. Nós mantivemos os 17 setores do agronegócio. Tem tido um papel fundamental o nosso trabalho com o seguro rural. Então, a gente teve ano passado o maior valor destinado ao seguro rural da nossa história. Nós vamos repetir a dose esse ano. Então, realmente é uma proteção para o nosso produtor. A mesma coisa vai acontecer com o FEAP. Então, a gente tem trabalhado com os maiores valores do Fundo de Expansão do Agronegócio da nossa história. Temos garantido aí também a segurança no campo. Temos o maior protrator da história. Então, a gente está auxiliando o agronegócio naquilo que nos cabe e incentivando iniciativas como essa, né? A gente está vendo aqui, de fato, a pesquisa a serviço do agronegócio. Então, uma carga grande, né, em termos de seleção genética, melhoramento genético, em termos de biotecnologia, o que isso vai ajudar, a questão do controle de pragas, do manejo, quanto o nosso agro vai se tornar mais sustentável, como que a gente vai aumentar a produtividade. Então, a gente vai estar sempre aliado ao agronegócio para fazer com que essas iniciativas prosperem e façam a diferença. Atualmente, o complexo sucroalcooleiro representa 27% das exportações do agronegócio paulista, gerando mais de US$1 bilhão. A energia derivada da cana representa 15% da matriz energética do Brasil.
número superior à média mundial e também à de países desenvolvidos, segundo dados da OCDE. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Esse evento aconteceu em Piracicaba, o CTC Day, né? Centro de Tecnologia Canavieira. Aliás, a agricultura da cana-de-açúcar é muito tradicional, muito forte aqui na nossa região e também no estado de São Paulo, como disse o governador do estado. E aí também em Piracicaba, o prefeito Elinho Zanata, ele apresentou um balanço de 100 dias, né? Dos seus 100 primeiros dias de governo. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Braz. O prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, apresentou o balanço dos 100 primeiros dias de gestão, com destaque para obras retomadas, investimentos em infraestrutura e melhorias significativas nas áreas de saúde, habitação e abastecimento de água. Um dos principais desafios enfrentados nesse início de mandato foi a crise hídrica. Para amenizar o problema, a Prefeitura e o SEMAI fizeram um decreto emergencial para conter a crise. A estação de tratamento de água Luiz de Queiroz estava com 2 tanques cheios de lodo, afetando cerca de 70 mil pessoas em 20 bairros, ocasionando a falta de água. Com o decreto e força-tarefa do Executivo e da autarquia, os tanques passaram por limpeza e a ETA voltou a tratar água em sua capacidade máxima, de 750 litros por segundo. Além disso, o SEMAI ainda investiu 5,6 milhões de reais para a instalação de nova adutora que vai beneficiar a região de Santa Terezinha. A autarquia também assinou um contrato no valor de 9,24 milhões para a implantação de 1.000 registros de manobra e válvulas reguladoras de pressão, que atenderão mais de 100 bairros e 80 mil habitantes. Na área de saúde, a Prefeitura promoveu 6 mutirões para zerar filas represadas, atendendo mais de 9 mil pacientes em menos de 100 dias. Um dos principais focos foi a saúde da mulher, com mais de 7 mil atendimentos realizados entre consultas ginecológicas e exames de mamografia e ultrassom. Para isso, 2 carretas especializadas foram instaladas na Estação da Paulista, facilitando o acesso das mulheres aos serviços. A rede municipal de saúde também foi reforçada com a entrega da nova unidade de saúde da família do Monte Líbano, a farmácia de Artemis e a ampliação da frota do SAMU, com 4 novas ambulâncias. O consultório de rua também ganhou uma van nova com capacidade para atender mais de 250 pessoas em situação de rua por mês. Já na área habitacional, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária iniciou a convocação de mais de 1.600 mutuários com contratos antigos firmados com a INDEP. O objetivo é atualizar cadastros, verificar pendências e formalizar a posse dos imóveis. A pasta também destravou processos de titularização parados desde o ano de 2021 por meio da modalidade REURB-S. Já estão em andamento as ações de regularização fundiária em 13 núcleos, abrangendo 577 lotes, além da contratação de empresa para atuar em outros 12 núcleos com 359 lotes. Mais de 1.000 lotes ainda estão em licitação em convênio com o PEC e 1.558 em processos por meio da parceria com o CDHU. Mais 388 lotes estão em fase final de entrega. No campo de infraestrutura, a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos se destacou pela retomada de serviços essenciais e qualificação dos espaços urbanos. Um total de 31 vias recebeu recapeamento asfáltico, totalizando mais de 392 mil metros quadrados. As obras passaram a seguir um rigoroso controle de qualidade com análises técnicas e ensaios tecnológicos que verificam a resistência, a durabilidade e a aderência dos materiais. Até o momento, 78 quilômetros de recap e 46 quilômetros de pavimento em concreto passaram por essa fiscalização. Outro ponto importante foi a modernização da iluminação pública e, nesses 100 dias, mais de 18 mil pontos de luz foram substituídos por luminárias LED, contribuindo para maior segurança e eficiência energética. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Obrigado, Isabela Braz, trazendo aí um balanço, né, dos 100 dias do governo Elinho Zanata, prefeito eleito no ano passado para comandar a cidade de Santa Bárbara do Oeste. E Sumaré sediou uma audiência pública sobre o orçamento, mas o evento foi esvaziado. Durou apenas 15 minutos. Uma pena, né? Uma audiência pública sobre um assunto tão importante que é o orçamento da cidade, a forma que vai ser gasto o dinheiro que você, morador de Sumaré, paga em impostos, acabou sendo tão esvaziada. O repórter Felipe Gomes traz os detalhes. O plenário da Câmara Municipal de Sumaré sediou nesta segunda-feira uma audiência pública da Prefeitura para discutir a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2026. A sessão, que durou apenas 14 minutos e não teve participação popular,
marcou a apresentação da primeira LDO da gestão do prefeito Henrique do Paraíso. A audiência pôde ser acompanhada de forma presencial e também pelo canal oficial da Câmara no YouTube. Segundo a Prefeitura, o projeto prevê uma arrecadação de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais para o próximo ano. Desse total, estima-se que mais de 424 milhões venham de impostos, enquanto as taxas devem somar mais de 28 milhões de reais. As despesas projetadas acompanham o valor da arrecadação, também fixadas em 1 bilhão e 600 milhões de reais, sendo a maior parte destinadas a gastos com pessoal e encargos sociais da Prefeitura de Sumaré, com mais de 695 milhões de reais. Conforme determina a legislação, após a realização da audiência e oitiva da população, o Executivo deverá encaminhar o projeto à Câmara Municipal até esta terça-feira. A sessão que deve receber o projeto da LDO está prevista para acontecer às 10 horas da manhã desta terça-feira. Apesar da previsão, há incertezas quanto ao cumprimento do horário, devido ao histórico de atrasos em sessões anteriores. Em entrevista recente à TV Todo Dia, o prefeito Henrique do Paraíso comentou sobre os atrasos nas sessões. Eu já estive na prerrogativa de vereador no passado, já fui deputado federal. Legislativo é parlamento, parlamento é discussão. E quando entra pauta em discussão, às vezes acaba tendo atraso, porque há reuniões de bancada, líderes de bancada, para ver se há consenso, se não há. Então o parlamento é isso, não tem o que você intervir e não existe culpado para isso. A LDO serve como base para a elaboração do orçamento anual e define as prioridades e metas da administração pública, além de apontar a política de financiamento e despesas do município. O documento também prevê eventuais alterações na legislação tributária e nos incentivos fiscais, conforme previsto na Lei Orgânica do município. Após o envio do projeto pelo Executivo, a Câmara também realiza uma nova audiência pública para apresentar o conteúdo da LDO à população. A previsão é que o projeto e suas possíveis alterações sejam votados até o dia 30 de junho de 2025. Caso haja necessidade de ajustes nas estimativas de receita, despesas ou metas, essas mudanças poderão ser incorporadas na Lei Orçamentária Anual, a LOA, que será votada no final do ano. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe Gomes. A gente vai agora falar sobre a sessão da Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Ontem teve sessão lá em Santa Bárbara e, mais uma vez, teve bate-boca, né? O assunto era a proposta para a formação de uma SEI, que é uma comissão especial de inquérito para investigar o transporte público de Santa Bárbara do Oeste. Teve bate-boca do vereador Felipe Coral, o autor da proposta, com demais vereadores, ou seja, mais uma vez foi o circo dos horrores, como conta o Felipe Gomes. Os parlamentares de Santa Bárbara do Oeste debateram na sessão desta terça-feira a criação de uma comissão especial de inquérito de autoria do vereador Felipe Corá para apurar os acontecimentos envolvendo a paralisação da empresa de transporte coletivo Nova Via Transportes, ocorrida na última sexta-feira. A suspensão do serviço ocorreu após a empresa declarar que não teria condições de pagar os salários dos funcionários. Esta é a segunda proposta de criação de SEI em 2 semanas. A discussão foi motivada pela apresentação do requerimento do vereador Carlos Pontes, que solicita explicações da administração municipal sobre o possível reajuste de tarifa do ônibus urbano, que passaria de R$ 4,85 para R$ 10,75, valor que o parlamentar classificou como absurdo e inaceitável. O requerimento também traz uma cópia da nota oficial da Prefeitura, na qual o Executivo afirma estar em dia com os repasses e obrigações contratuais, e aponta que a paralisação foi causada por uma crise interna da empresa. Nós fizemos aqui o protocolo da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de possíveis irregularidades na gestão, operação e fiscalização do transporte público municipal, diante dos recentes fatos amplamente noticiados e que causaram significativos transtornos à população barbarense. Nós, quero aqui deixar de forma pública, afinal de contas, isso aqui, tudo aqui é público. O vereador que assinou e que tem o apoio
dessa comissão. Nós precisamos de 7 assinaturas para investigar. Vereador não foi convidado sequer para reunião, para tratar da paralisação. Gente, não assinar a SEI é assinar que nós concordamos com a omissão do Poder Executivo. Durante o debate, mais de um vereador sugeriu a criação de uma comissão especial de inquérito para investigar o caso. O principal motivo alegado foi a falta de participação do Legislativo em uma reunião realizada entre o Executivo e a Nova Via, na mesma sexta-feira em que ocorreu a paralisação. Eu sempre disse, e vou dizer, o prefeito municipal não gosta do vereador, não gosta da Câmara. Só que a Câmara existe para, sim, fiscalizar. E nós temos aqui em mãos uma outra arma que o vereador tem por obrigação a utilizá-la toda vez que ele é privado em ter alguma resposta, em ter alguma situação, em sanar suas dúvidas, que é uma SEI. Uma SEI é aquela arma onde você pode, como vereador, questionar a administração municipal, questionar a empresa, chamar aqui para conversa, chamar os proprietários da empresa e realmente perguntar algo que em nenhum requerimento, muitas vezes eles dizem que está tudo no portal Transparência, ou se quiser você vem aqui, está tudo anotadinho, eu falo para você. Não, mas aqui, ó, a SEI é a arma que o vereador tem. A discussão sobre as assinaturas da comissão gerou embate entre os parlamentares. Isso porque o vereador que propôs a criação da comissão falou que aqueles que não assinaram a proposta estariam sendo coniventes com a prefeitura. Vai abrir mão da prerrogativa de uma fiscalização, vereador Wilson. Por quê? Em troca de 5 cargos no governo? Vai perder os cargos lá, Dorigon? Vai perder 3 cargos lá, Gustavo? Não vai! Vai perder lá, careca, 5 cargos? Não vai ter! Senhor presidente, infelizmente, eu não sou de levar para essa linha, mas eu concordo 100% com o nosso companheiro Alex. O mandato é meu, não vai ser o governo que vai mandar eu votar, e muito menos vereador vai me obrigar a fazer algo aqui dentro. E diferente do que o Alex falou, caráter para mim pesa. E ninguém vai colocar o meu caráter em dúvida. Não vem com essa conversa, não está apoiando, não está assinando, porque ganha alguma coisa. Está falando por si próprio. E não tem caráter para falar isso. Porque se vendeu lá atrás. Então não vem colocar meu nome, coloque você no seu lugar. Você mudou o seu discurso várias vezes. Você votou a favor do Denis. Você votou a favor do Denis. E fez um discurso contra ele. Então se fale sua fala, tenha caráter. Tenha caráter. Não vem falar que eu me vendo, não. No documento encaminhado ao Executivo, Carlos Fontes também solicita a confirmação do pedido de reajuste para R$ 10,75, além da cópia integral da solicitação feita pela Nova Via, acompanhada de dados sobre receita, despesas, número de passageiros e de funcionários da empresa. Ainda na sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria do Poder Executivo e 9 moções. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Que vergonha, né? Que vergonha. Eu moro em Santa Bárbara do Oeste, eu sou eleitor em Santa Bárbara do Oeste. O candidato em que eu votei não ganhou a eleição, mas eu sou representado pelos 19 que estão lá, né? Eles representam toda a população. E toda terça-feira é um papelão como esse, né? É inadmissível que isso aconteça. Tanto problema que a cidade tem, dificuldade na saúde, dificuldade na questão do transporte, como foi relatado aí na reportagem, e os vereadores se prestam ao papel como esse. Claro que não são todos, né? Não vamos generalizar. Aliás, quase sempre são os mesmos, né? Mas é uma vergonha e a população de Santa Bárbara não merece esse papel que alguns vereadores estão desempenhando lá na Câmara. Vamos ao intervalo? Já voltamos com mais informações. Até já.
TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. 8h01. Estamos ao vivo com a primeira edição do Jornal Todo Dia nesta quarta-feira, para falar que a região tem 5 casos confirmados de chikungunya. É preocupante também a situação com relação à doença. Felipe Gomes. A região de cobertura da TV Todo Dia registra até o momento 5 casos confirmados de chikungunya em 2025, segundo dados do painel de monitoramento das arboviroses do estado de São Paulo, atualizados até esta segunda-feira. Campinas lidera o número de casos com 2 confirmados, 134 prováveis e 132 ainda em investigação. Apesar do volume atual de notificações, o número de casos confirmados caiu 80% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 10 casos confirmados e 10 prováveis. Outros municípios da região também apresentaram aumento nos casos. Em Hortolândia, os números subiram para 2 confirmações, 10 casos prováveis e 8 em investigação. Em 2024, o município registrava apenas 1 caso confirmado e 1 provável. Sumaré contabiliza 1 caso confirmado, 7 prováveis e 6 em análise, repetindo o número de casos confirmados no ano anterior, mas com crescimento nos casos prováveis. Em Americana, a situação também mudou. A cidade, que não registrava nenhum caso em 2024, este ano apresenta 1 caso confirmado, 6 prováveis e 5 em análise. Em Nova Odessa, os dados apontam 2 casos prováveis e 2 em investigação. Paulínia registra 1 caso provável e 1 em análise, enquanto Santa Bárbara do Oeste apresenta 3 casos prováveis e 3 em investigação. Nenhuma dessas cidades havia registrado casos no mesmo período do ano passado. O registro dos casos, que ocorre em paralelo ao aumento expressivo dos casos de dengue, pode dificultar o diagnóstico e o tratamento adequado, já que ambas as doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável pela transmissão do Zika vírus. É o que afirma a médica infectologista Artemis Kilaris. Tanto para o paciente que está com dengue quanto com chikungunya, na primeira semana, nos primeiros dias de sintoma, como eu disse, os sintomas são muito parecidos. A gente só vai pensar em chikungunya se eu excluir o diagnóstico de dengue. A partir da segunda semana de sintomas, o que a gente tem visto é que a chikungunya, ela causa muita dor nas articulações. Então, isso é um diferencial clínico, de sintoma clínico seria o principal diferencial. Apesar de os casos confirmados ainda estarem em menor escala em comparação a outras arboviroses, o pós-infecção da chikungunya costuma ser mais exigente. Os sintomas podem se tornar crônicos e durar meses, o que impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes. É sabido que a chikungunya ela tem uma evolução mais crônica. Então, o paciente ele pode ficar meses sentindo essas dores articulares, essas dores musculares, que são dores muito fortes. Então, isso pode durar meses, às vezes até por 6 meses o paciente fica sentindo esse quadro de dor, principalmente nas articulações. E aí ele vai precisar de um tratamento que basicamente é feito com analgésicos para tentar minimizar essas dores que o paciente sente. Nem a dengue, nem a chikungunya, a gente não tem medicamento específico. Então, são
são doenças causadas por vírus, nós não temos um antiviral, um medicamento específico para combater o vírus quando ele está no nosso organismo. Então, o tratamento para as duas doenças é o tratamento sintomático, então, amenizar os sintomas do paciente, a febre, as dores, cefaleia, dor articular. Então, a gente usa os analgésicos e antitérmicos, e praticamente hidratar o paciente, né? Não descuidar da hidratação, principalmente na dengue, mas também na chikungunya. Já numa fase mais tardia, em que o paciente fica com a sequela das dores, e isso só acontece na chikungunya, aí sim o tratamento, muitas vezes o paciente tem que procurar até um especialista em dor ou até um reumatologista para conseguir amenizar e tratar adequadamente essas dores articulares que podem permanecer por meses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta segunda-feira o registro definitivo da vacina contra a chikungunya no Brasil. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva. A vacina foi autorizada para pessoas com mais de 18 anos e apresentou alta eficácia e segurança em testes realizados com 4.000 voluntários nos Estados Unidos, com idades entre 18 e 65 anos. De acordo com a publicação na revista científica The Lancet, 98,9% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes, com proteção sustentada por pelo menos 6 meses. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. E da chikungunya a gente vai para a dengue, outra doença que está preocupando demais aqui na região. A Americana confirma mais 3 óbitos pela doença. Diego Rodrigues. O município de Americana, por meio da vigilância epidemiológica, confirmou nesta terça-feira mais 3 óbitos causados pela dengue, em 2025. Os 3 casos ocorreram no mês de março. As vítimas são uma mulher, moradora do Jardim Brasília, que faleceu no dia 10 de março, aos 88 anos, um homem, morador do Jardim Brasil, que faleceu no dia 10 de março, aos 79 anos, e um homem morador da Vila Matiense, que faleceu no dia 19 de março, aos 47 anos. Com esses registros, a Americana chega a 24 óbitos causados pela doença desde o início do ano. O município também totaliza, até esta terça-feira, 6.197 casos confirmados de dengue. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. E possível foco de dengue preocupa em uma casa abandonada na cidade de Limeira. Os vizinhos, claro, estão aí muito preocupados com relação a isso. Igor Sedano. Nossa equipe está na rua Joaquim Rodrigues de Oliveira, na Vila São Cristóvão, aqui na cidade de Limeira, bem próximo da Santa Casa. E a gente recebeu algumas informações com relação a munícipes que são vizinhos aqui deste imóvel, número 1040. Esse imóvel, segundo os relatos, está abandonado ou parado já faz alguns meses. A gente vê e percebe que realmente isso acaba se confirmando pela quantidade de matos aqui na calçada, né? Ao lado tem um terreno baldio, né? Só que o problema mesmo está nesse endereço, 1040, que ele está completamente abandonado, segundo informações de vizinhos, já há alguns meses. Muitos lixos espalhados por aqui, móveis também, né? Ao fundo lá tem colchões, tem muitos utensílios ali que podem acumular e podem gerar riscos à saúde, né? Esse imóvel aqui já está abandonado há alguns meses, segundo os relatos aí de munícipes aqui. E também 2 vizinhos já foram, né, picados pelo mosquito da dengue, estão com dengue. Um já se recuperou e uma outra mulher de um pouco mais de idade está também com a dengue, está se recuperando neste momento, tá? Então é nesse endereço, rua aqui próximo da Santa Casa de Limeira, número 40. A gente tem até uma dificuldade de andar na calçada. Rua Joaquim Rodrigues de Oliveira,
esse endereço aqui está abandonado. Conversei com alguns vizinhos, obviamente, que não quiseram se identificar, mas é uma casa de aluguel e que já está há alguns meses desocupada. E a gente percebe, né, pela quantidade de lixo que se encontra aqui neste local. Para vocês terem uma noção, muitos telhas ali, ó, móveis antigos, sofá, poltronas, lixos mesmo espalhados aqui, plásticos, tudo isso chovendo, né? Acumula água e aí vira um criadouro do mosquito da dengue. É um hotel 5 estrelas para os mosquitos da dengue. Essa equipe vai entrar em contato com a Prefeitura de Limeira para saber o que se pode fazer, por se tratar de uma propriedade particular, número 1040. Como eu disse anteriormente, pessoas que moram na região já contraíram a dengue, muito possivelmente por conta desse imóvel que está abandonado aqui no Jardim São Cristóvão, em Limeira. Igor Sedano para a TV Todo Dia. Preocupante, né? Tomara que a Prefeitura de Limeira tome alguma medida efetiva aí com relação a isso para evitar que se torne realmente foco de dengue e preocupação para os moradores aí da vizinha cidade de Limeira. 8h12, intervalo, a gente volta já já com muito mais informações aqui no Jornal Todo Dia, primeira edição. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. De volta com o Jornal Todo Dia e atenção, mulheres de Nova Odessa, hein? A carreta da mamografia está oferecendo mamografias gratuitas na cidade. Diego Rodrigues. Tem início nesta terça-feira o mutirão de mamografias gratuitas em Nova Odessa, promovido por meio do programa estadual Mulheres de Peito. O consultório móvel, conhecido como Mama Móvel, foi instalado em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, número 777, no centro.
A estrutura conta com tendas e cadeiras instaladas pela Prefeitura para garantir conforto e segurança durante o atendimento. A coordenadora da regulação da Rede Municipal de Saúde, Jaqueline Serrano, fala sobre quais faixas etárias a iniciativa irá atender, a importância e outros detalhes do programa. São todas as mulheres a partir dos 35 anos, é só virem, né, munidas de RG, cartão SUS e aquele pedidinho médico. De 50 anos a 69, somente RG e o cartãozinho do SUS. Começou hoje, né? Ela fica aqui até o dia 26, né? No sábado que vem, atendendo 60 pacientes ao dia. Então, são 50 senhas que são colocadas no período da manhã, né? Das 8 às 5 horas e no sábado que vem, das 8 ao meio-dia. Então essa parceria com o Estado veio muito a calhar porque a nossa demanda, né, de exames ela é muito alta, né? Então essa parceria veio ajudar aí as nossas munícipes a serem atendidas em tempo hábil. Hoje a gente sabe que né, prevenção ele é o melhor remédio. Então assim, quanto mais cedo nós conseguirmos detectar alguma coisa, mais fácil é dessa paciente conseguir o acompanhamento e ter o sucesso em sua cura. Em caso de detecção de alterações nos exames, as pacientes serão encaminhadas para unidades de referência do SUS, para investigação, complementar ou início do tratamento. A ação reforça o compromisso com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, ampliando o acesso das mulheres ao exame de mamografia. Cristiane Donega, de 49 anos, uma das munícipes atendidas neste primeiro dia do mutirão, fala sobre a importância do programa. Eu acho importante, deveria ocorrer isso em todas as cidades, né? E Nova Odessa teve essa iniciativa junto ao governo do estado. Acho muito importante e todas as mulheres deveriam se prevenir contra o câncer de mama. Isso é de extrema importância e é isso. É importante para o cidadão e para a cidade também, para o estado, né? É um pré-programa para que não haja tanta procura nos hospitais por um tratamento mais agressivo, um tratamento mais que vai ter um custo maior, inclusive para as cidades, né? A ação reforça o compromisso com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, ampliando o acesso das mulheres ao exame de mamografia. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Cuidar da saúde é sempre importante e Campinas terá 2 novos centros de saúde. Olha que boa notícia para a população. Guilherme Pierangeli. A Prefeitura de Campinas anunciou nesta segunda-feira 2 ações voltadas à expansão e qualificação dos serviços de saúde pública. Primeiro, a abertura de licitação para a construção de 2 novos centros de saúde. E também o início do processo de modernização do laboratório municipal. Essas medidas envolvem investimento, financiamento federal e também atualização tecnológica para ampliar o acesso da população aos serviços e reduzir prazos de diagnóstico. Os editais para as obras do Centro de Saúde Boa Esperança e do Village foram publicados ontem, com esse aporte de quase 12 milhões via PAC Seleções. O CS Boa Esperança, que foi fechado em 2021, será reativado só que em um novo endereço. E o CS Village ganhará uma sede definitiva, substituindo a estrutura provisória que está em funcionamento. Essas novas unidades terão equipes de saúde da família e de odontologia, com capacidade de atender quase 30 mil pessoas. O CS Boa Esperança ficará na rua Presidente Bernardes, no número 1622, e terá investimento de 6 milhões e meio de reais. E o CS Village será na rua Francisco Cândido Xavier, com investimento de pouco mais de 5 milhões e 200 mil reais. Com a entrega, Campinas passará a contar com 69 centros de saúde. Hoje estão 68, então terá um a mais, porque o outro, na verdade, será realocado para um prédio novo. E a partir de 23 de abril, o Laboratório Municipal de Campinas inicia a substituição de equipamentos com a modernização. Essa capacidade de exames, que hoje é de 4 milhões, vai passar para 5 milhões de exames por ano, e o tempo médio para cada exame cairá de 9 para 2 horas, uma melhora significativa. Essa nova tecnologia também permitirá maior precisão na leitura de amostras. Durante a transição, a coleta de exames será temporariamente alterada. A gente terá então impacto no atendimento à população. Por exemplo, no dia 17 de abril, não haverá coleta em nenhuma unidade devido à troca do gerador.
Já entre os dias 22 e 25 de abril e de 28 a 30 de abril também, 2/3 dos exames continuarão sendo realizados, mas 1/3 estará suspenso, só acontecerá em casos urgentes. Testes de alta demanda, como hemograma, urocultura e exames de gestantes, serão mantidos sem interrupções, apesar dessa mudança que vai acontecer no sistema. A retomada integral dos serviços laboratoriais acontecerá de forma gradual entre 5 de maio e 20 de junho. O laboratório municipal funciona no complexo do Ouro Verde e atende 120 unidades da rede municipal e é um dos maiores do setor público na América Latina. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigado, Guilherme. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o esporte aqui no Jornal Todo Dia. Até já. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Falando de esportes, o Rio Branco anunciou a saída do treinador Luiz Carlos Martins após o término do Campeonato Paulista da Série A3. O Tigre vai disputar a Copa Paulista, mas com outro treinador, João Victor Viana. O Rio Branco confirmou por meio de nota oficial divulgada pelas redes sociais que, em comum acordo, o técnico Luiz Carlos Martins e o auxiliar técnico Carlos Rodrigo Correia não fazem mais parte da comissão técnica do clube. Além deles, o auxiliar Washington Luiz Benho, que chegou ao clube junto com Luiz Carlos Martins, também deixa a equipe. Luiz Carlos Martins chegou ao Rio Branco em março deste ano. Conhecido como o Rei do Acesso, o treinador chegou para substituir Leandro Mellit. Martins comandou o Tigre em 7 jogos, 3 da primeira fase, 2 nas quartas de finais e 2 nas semifinais da Série A3. Neste período foram 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe foi eliminada na semifinal pelo Monte Azul. Já Correia foi contratado em outubro de 2024 e integrou a comissão técnica permanente do clube durante o campeonato estadual. Em nota divulgada pelas redes sociais, o clube publicou que agradece aos profissionais por toda a contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso na sequência da carreira dos profissionais. Confirmado na Copa Paulista deste ano, a diretoria do Tigre da Paulista inicia um novo planejamento. Além das mudanças na comissão técnica, alguns jogadores já anunciaram a saída do clube. São eles o goleiro Douglas Marques, os zagueiros João Queiroz e Jordan, o lateral Léo Campos, os meio-campistas Tener, David Lazar e William Soares, o meio-atacante Felipe Muranga e os atacantes Gui Vieira, Johnny, Brown, Luqueta e Marcos Uberaba. Principal contratação do ano, Thiago Ribeiro também não deve ficar no Rio Branco. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Vida que segue, né? Planejamento, não dá para Luiz Carlos Martins continuar. Thiago Ribeiro também não deve permanecer para a disputa da Copa Paulista. Em Campinas, o Guarani se reapresentou depois da derrota para o Maringá e as lamentações continuam pelo tropeço por 3-2. O elenco do Guarani se representou nesta terça-feira depois da derrota para o Maringá, 3-2 no domingo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E claro que as lamentações continuam e os pontos a serem corrigidos também, visando a partida do próximo domingo pela segunda rodada contra o Brusque fora de casa. Serão 2 jogos fora de Campinas na sequência, na segunda e na terceira rodada. Na entrevista coletiva após o jogo contra o Maringá, o técnico Maurício Souza falou sobre os erros cometidos pelo time que culminaram na derrota na estreia.
Sim, primeiro que eu não acho que foram os mesmos erros, né? Em toda a minha fala antes desse jogo, eu falava que seria um jogo bem atípico, porque é um time que tem uma maneira toda única de jogar. Os caras, eles marcam 1 para 1 durante o campo todo. É a maneira que eles têm de jogar. Tanto é que vocês viram por muito tempo o Fred com a bola no pé, sem ninguém pressionar ele com muito espaço para carregar a bola, e a gente já sabia que ia ser isso. E isso foi uma coisa que a gente planejou em botar a bola no pé dele, para que a gente não corresse risco de circular numa marcação extremamente agressiva de 1 para 1, sem nenhum tipo de passe lateral, sem nenhum primeiro passe para você elaborar nenhum tipo de ataque. Então a gente toma um gol, sim, que a gente poderia, o primeiro gol deles, a gente teve 2 chances de fazer a falta, e fomos perdendo confrontos, e o jogo ele foi todo baseado em confrontos, tanto para a gente quanto para eles. Maurício Souza é técnico do Guarani desde o Campeonato Paulista, quando o time não conseguiu passar da primeira fase. Aliada à derrota na estreia para o Maringá, claro que existem especulações sobre uma possível pressão sobre o seu cargo. Ele afirmou não se preocupar com isso e comentou também sobre as vaias dos torcedores após o jogo. Pressionado zero. Treinador de futebol. O dia que ele se sentir pressionado, ele para da carreira. O treinador de pressionado Então, quanto a isso, zero. Venho aqui, faço o meu trabalho, o dia que a direção entender que não é mais isso, é só trocar e é assim que normalmente é. Então, pressionado, respondendo a tua pergunta, zero. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Com relação à torcida, a gente não controla algumas vaias, né? A gente não controla a atitude, e a gente só vai conseguir mudar isso se a gente apresentar um bom jogo, se a gente tiver as vitórias. A torcida, ela vem aqui, ela tem o direito de vaiar, de aplaudir, né? É claro que a gente prefere jogar com um ambiente mais positivo, né? A gente prefere jogar com um ambiente mais de incentivo, de aplauso, né? Empurrando a equipe, do que com um ambiente mais hostil. Mas esse ambiente a gente vai construir a partir do momento que a gente desempenhar bom papel dentro do campo, que a gente conseguir as vitórias, porque é isso que a equipe quer. A equipe não vem para cá para vaiar, acredito que não. De repente um ou outro, né, meio louco, vem. Mas eu acredito que a grande massa não venha para cá para vaiar a gente. Mas a partir do momento que a gente não entregar bons resultados, a gente vai ter que conviver com isso. A gente não vai mudar. Isso também é a história do futebol. A gente vê isso aí, assim como mandar embora o treinador, assim como torcida vaiar ou aplaudir, está condicionado ao que o jogo apresenta. Eu costumo dizer que a tranquilidade, ela vem de dentro para fora, né? A gente tem que passar tranquilidade para quem está fora, conseguindo elaborar bem o jogo, conseguindo boas ações, e aí trazer a torcida para o nosso lado. Só assim vai ser possível. Para o jogo de domingo contra o Brusque, a expectativa é de que tenhamos novidades no time titular. A definição da equipe deve acontecer no treinamento da próxima quinta-feira. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. E para fechar o esporte, pelo Campeonato Brasileiro tem rodada hoje, 4ª rodada. Aliás, começou ontem, o Ceará ganhou do Vasco por 2-1. Hoje tem Botafogo e São Paulo jogando no Engenhão. O Mirassol recebe o Grêmio, a partida acontece lá no Maião, em Mirassol. O Bragantino visita o Sport na Ilha do Retiro. Ainda hoje tem Corinthians e Fluminense jogando na Neoquímica Arena. No Beira-Rio tem jogão, hein? Internacional e Palmeiras. E também, para fechar os jogos dos paulistas, hoje na Vila Belmiro, tem o Santos contra o Atlético Mineiro. É o Campeonato Brasileiro, que é liderado por 3 times com 7 pontos. Flamengo, Palmeiras e Ceará têm 7 pontos ganhos. Os demais paulistas na tabela de classificação, o Corinthians é o 9º com 4 pontos. O Bragantino é o 11º, também tem 4 pontos. O São Paulo é o 15º com 3 pontos. 2 times paulistas estão na zona do rebaixamento. O Mirassol é o 17º com 2 e o Santos, que demitiu Pedro Caixinha, é o 18º com apenas 1 ponto ganho. Ponto final do Jornal Todo Dia, primeira edição desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela audiência. A gente volta amanhã às 7h30. Uma excelente quarta-feira para você.